Fala aí, gente, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite, eu sei que horas você vai assistir esse vídeo. Eu hoje acordei muito impulsionado a fazer esse vídeo, sabe? Contar um pouco mesmo da história mais detalhada, mais resumida, mais completa também, né? Porque eu sempre disparo alguns flashes, assim, da história que aconteceu, do ocorrido e tal, mas hoje eu senti a necessidade de fazer um vídeo completo. Hoje eu acordei muito pensativo na primeira consulta que eu tive, onde o médico falou pra mim que eu estava fora de risco de vida. E por algumas partes do meu dia hoje, ao acordar, eu tive esses flashes, essas lembranças. Pra mim são muito boas, mas são bem marcantes também. São bem marcantes. E pra completar, hoje ainda recebi uma interação, como é de costume, né? De pessoas que interagem comigo, seguidor e tal, e acaba comentando sobre alguma coisa e tal. E hoje, para completar, eu ainda, né, tive a notícia de uma pessoa compartilhando que vai passar pelo mesmo processo e tal. E decidi fazer esse vídeo mesmo para poder interagir mais com vocês, né? Antes de começar a falar desse vídeo, eu quero que seja bem curto, né? Mas quero deixar claro aqui sobre a minha página. Às vezes eu olho minha página e falo, nossa, mostra lá da minha uma mistura. Então, prazer, esse sou eu. Eu consigo ser o cara divertido, que fala coisas brincando, que brinca com coisa séria, que se desvia do medo, consegue levar de brincadeira coisas mais difíceis. Consigo ser o cara que deixa minha esposa sem graça, às vezes brincando na rua, zoando, perturbando, perturba todo mundo e tal. Ou minha esposa às vezes fica igual um tomate, ela é branquinha, fica igual um tomate, né? Tanto que eu perturbo ela no meio da rua. Mas eu consigo também ser o cara que fala coisas sérias, consigo ser o cara que Deus emprestou uma facilidade de falar sobre o livro mais lindo do mundo, a Bíblia. Sou o cara também que gosta de interagir, sou o cara também que fala de forma séria a palavra, tem um respeito enorme, um carinho pela palavra. Um cara que às vezes Deus toma a boca dele também, um cara que às vezes se abate, mas o maior tempo é brincando, vencendo, ultrapassando e não se abatendo com qualquer coisa que vem, né? Então, quando eu olhar o meu perfil, é essa mistura aí mesmo, é o doido, é o cara que brinca, é o cara que fala sério, é o cara que motiva, todos esses reunidos em um só, onde o propósito é somente avançar. Esse é o propósito, avançar. A minha história começa em novembro. Novembro eu comecei a ter umas crises muito fortes e eu pensava que era simplesmente crise de pressão e tal. Ia no médico, tive 3 princípios de infarto e os médicos não descobriram o que era, qual era a causa disso. Falavam, você está muito estressado e tal. Enfim, por diversas vezes fui pro médico e essa era a frase que eu escutava do médico: ó, para de se aborrecer, ó, isso, aquilo, tal, aquela rotina, né? Como o sistema público é muito falho, então eu não conseguia ter um diagnóstico completo. E era o que eu mais ouvia, era isso, era estresse, aquilo, outro e tal. Até que começou a passar do estresse para algumas intercorrências de hemorragia, de dores, perda da fome, perda de peso e tal, né? Fiquei uns 15 dias em dezembro, muito ruim mesmo, muito ruim. Nossa, nem falar que consegui direito. Então comecei a procurar, né? Descobri o que eu tinha, uma tia minha me ajudou muito. Ela começou a financiar o plano, falou, vai se cuidar meu filho, alguma coisa tem, não é normal, tal. Então comecei. Passei por vários médicos e diziam que era coisa normal, né? Eu achava que tinha uma coisa anormal no exame, eu achava muito gritante algumas coisas. E alguns médicos diziam que estava tudo normal, até que eu comecei pelo caminho certo. Uma das médicas falou, olha, não é minha área, mas eu sei quem pode te ajudar, me encaminhou para a área que eu necessitava ser tratado. E então na internet eu achei o cara que hoje eu louvo a Deus pela vida dele, né? Ele foi o instrumento que Deus usou para salvar minha vida, né? O Dr. Leonardo tal, nossa, é demais, um grande ser humano. Então recebi a notícia, olha, você está com câncer e tal, está com princípio ainda e tal. E comecei, não me abati, né? Não me deu aquele choque, não. Se eu falar que eu fiquei abatido é mentira, não foi. Eu levei super de boa, até que no dia da operação tive uma surpresa, né? No meio da cirurgia tiveram que parar, uma cirurgia que era 4 horas, fui para 9, e tiveram que parar e fazer uma reunião na sala. Ele conta que fez uma reunião com a equipe e tal, parou e tal, porque o estado estava avançado. O exame mostrava uma sequela e a real situação, quando abriram,
fizeram uma incisão para poder fazer a cirurgia robótica de laparoscopia, eles viram que estava mais tomado do que o previsto, do que o exame falava. Então, rapidamente, eles decidiram abrir, né? Me abriram, fizeram aberta a cirurgia e arrancaram todo o câncer e tal. Eu tirei praticamente todo o reto. Eu não tenho sigmoide também, nem tenho intestino grosso. Foi só ilho e mesmo assim ainda teve que tirar um pedaço da ilha depois com algumas complicações que tiveram. Então, foi mais ou menos assim a minha história. Acabei de sair da cirurgia e eu me lembro que... Não lembro não, me contam, né? Eu só me lembro depois de uma semana. Me contam que eu saí bem abalado da cirurgia, estava anestesiado ainda, mas a minha mente não funcionava normal, não funcionava, não tinha uma perfeita funcionabilidade. Os médicos falaram que isso é um estresse pós-traumático e tal. Conta-se a história de que eu saí arrancando tudo. Eu não lembro disso direito, não lembro mesmo. Durante esse tempo minha mente ficou muito travada mesmo, né? Botaram em mim sonda, uma sonda do tamanho de um dedo, troço dentro do nariz e até o estômago, para poder drenar, né, e impedir que estourasse tudo por dentro e eu viesse a óbito. E mediante a isso os médicos falam que eu tentei arrancar isso, tentei arrancar aparelhagem e tal, por causa desse problema de excesso de remédio, né, o isolamento, mais a carga da notícia, segundo eles foi isso. E eu não sei direito o que aconteceu, mas eu só sei que, para quem acredita, né, que a gente está falando para pessoas que professam a mesma fé e não professam, eu não vim aqui para poder dizer, tá errado, tá certo, a minha versão é isso, não. Tudo que eu passei no estado clínico tem provando, né, tem milhares de provas de papel, e-mail, PDF, enfim. Mas na parte que é por onde vai pelo segmento que a minha fé me diz, eu sei que depois que eu não comecei a retomar a minha consciência, eu comecei a sentir Deus. Algumas coisas começaram a acontecer no meu quarto, algumas coisas começaram a se desencadear, pessoas se emocionavam. E no hospital não é normal pessoas se emocionar dentro do hospital, que está acostumado com aquilo ali, né? Então muitas pessoas foram tocadas através da minha vida, por muita misericórdia e tal. Eu comecei a ver e ter algumas experiências, achei muito bacana. Pensei que meu processo fosse ser rápido, né? Mediante isso que eu comecei a apresentar algumas melhoras. Só que enquanto isso, o quadro começou a se agravar. Eu tive uma melhora muito legal e depois tive uma queda brusca. Eu fiquei pior do que o estágio que eu fiquei na primeira cirurgia. O processo demorou 2 meses, 2 meses nessa luta, lutando para viver, lutando para reagir. Tinha hora que a gente queria gritar e não conseguia. Chorar, eu não conseguia chorar, não conseguia. Né, amarra, orgulho, tá? Nada disso, não conseguia chorar, não conseguia. Eu não conseguia olhar pra mim e ter pena de mim, não conseguia, esse negócio não conseguia não. A minha emoção foi voltada toda pra luta que minha esposa fez. Né, minha esposa, ela chegou a passar mal umas 2 ou 3 vezes pro hospital, teve que ser sedada e tal, porque o organismo não estava suportando essa pressão toda, não estava aguentando tanta pressão envolvida e tal, preocupação dela, tal. Então isso mexia comigo, e ver ela sofrendo mexia comigo. Agora, se eu falar que por causa de mim eu fiquei assim, não fiquei não. E outro problema também que eu fui enfrentando, eu tive diversas infecções terríveis, leucocitose, o leucócito subiu absurdamente, quase morri. Tive princípio também de trombose, enfim, diversas sequelas foram se agravando no meio do caminho. Eu tive desidratação, eu tive desnutrição, perdi 35 quilos, minha perna ficou fininha, ficou torta também durante o tempo. Eu fiquei muito tempo sem andar, não conseguia andar, né? Minha esposa que me carregava para cima e para baixo, que botava no ombro dela assim, e ia se arrastando do jeito que ela podia, né? Que ela é menor do que eu, mas fazia força e me ajudava mediante a isso tudo aí. E em outubro, finalzinho de outubro, eu lembro que aconteceu, que eu comecei o vídeo falando, que eu acordei muito pensativo. O médico chegou pra mim e falou: Patrick, agora você está fora de risco de vida. E ele começou a desabafar. Ele: olha, foi uma situação bem difícil. A princípio eu não sabia que fosse tanto, devido ao exame que o exame tinha apresentado. Só que mediante aos acontecimentos, começou a me gerar uma preocupação. Às vezes que eu ligava para tua esposa, né, e foi a tua responsável durante o processo todo, foi porque eu perdi a minha paz, às vezes,
né? Você pode pensar que o médico não se preocupa e tal. Eu não, eu me preocupava tanto que às vezes eu perdia a paz, eu ficava agoniado, né? Eu ficava em tormento, né? Para resolver, ele usava essa expressão, a minha maior vontade, desde o dia que eu te operei até o sofrimento que eu vi você passar, era te livrar desse inferno. Essa expressão ele usava. Você estava no inferno muito grande, isso aí não tem dúvidas. E ele falou para minha esposa, olha, ele foi muito forte, ele aguentou coisas que por muito pouco, muitos já tinham padecido. O processo dele por completo, não tem como enquadrar em uma estatística, porque foi uma coisa que fugiu do controle mesmo e tal. Houve-se o medo sim de perder, de que fosse tudo por água abaixo e tal, mas ainda bem que hoje ele está bem e está fora de risco. E eu vi essas palavras mexeram muito comigo, porque eu vi que o próprio Deus que estava na frente da situação, o próprio Deus que no dia 30 de setembro marcou um encontro comigo e que colocou as coisas tudo no lugar. O remédio não estava fazendo efeito, os procedimentos não estavam fazendo efeito, isso estava mantendo. Mas 30 de setembro foi um dia que marcou minha vida, porque 30 de setembro eu operei, no outro dia eu comecei a ter evolução, meus exames começaram a bater, a se encaixar, eu comecei a responder e tal. Demorei ainda, voltar a andar, demorei algumas coisas e tal, mas mais pesado, parece que dia 30 de setembro Deus pegou e fez isso. Eu não vim aqui dizer pra você que é fácil, eu não vim dizer aqui pra você que é mágica, eu não vim dizer que eu não sofri, apesar de ter gente que fala pra mim, você não sofreu não, estava anestesiado, já ouvi isso já. Não, eu sofri, a morfina não fazia efeito pra mim não, se tinha era dor mesmo, o negócio era sério. Medo de morrer? Assim, no primeiro mês, eu, mais ou menos assim, eu acho que eu tinha esse medo, e eu tinha de mim uma angústia muito grande, assim, porque eu não queria preocupar minha esposa, mas ao mesmo tempo eu queria me despedir dela. Meu medo era morrer sem me despedir dela. Eu sabia para onde eu estava indo, segundo a minha crença, que estava indo para o céu, pelo que eu acredito muito nisso, convicto pela Bíblia. Só que eu ficava nesse impasse, poxa, se eu me despedir, eu vou terminar de derrubar ela, ela vai voltar, eu vou ficar indo para o hospital toda hora, se dopando, que é uma coisa que não é remédio que vai resolver. Ela está numa angústia que não tem solução a princípio. Medicação não vai curar ela. O que ela está sentindo é porque está sentindo o que eu estou sentindo. Isso me doía muito. E eu ficava naquela, me despeço ou não me despeço? Vou morrer ou não vou morrer? Mas nas vésperas desse dia 30 que Deus marcou um encontro comigo, eu olhei para o céu e falei exatamente assim: se fosse para me levar, tu já tinha me levado. Eu consigo ter certeza de que eu não vou morrer, pelo menos não agora. Mas se esse é o preço para poder eu passar por isso aí, manda aí então com juros, manda a fatura toda aí e vamos pagar. Vamos suportar. E eu agarrava assim na maca assim, ó, fechei os dentes, porque a dor não diminuía, ela aumentava e aliviava, ela não passava, quer dizer, ela diminuía e aumentava, ficava assim, ó, altos e baixos. E toma ali remédio, todo tipo de remédio para dor, toma, nada fazia efeito. Até que nesse dia eu comecei a ver o progresso, e daí comecei a lutar, comecei a ver que eu estava mais próximo de dias melhores, e eu costumava dizer para minha esposa o seguinte: eu sei que vai passar, eu só não sei quando vai ser, eu sei que vai passar, eu só não sei como vai ser. Passar, passa, porque eu tinha certeza, ou eu vou morrer e não vou sentir mais dor, ou de fato eu vou ser curado. Mas depois de um tempo eu passava a dizer, não, eu vou ser curado, porque se fosse para morrer eu já tinha morrido. Eu batia essa tecla. Ah, Patrick, é fácil falar depois que passou. Não, não é fácil falar depois que passou, porque é tudo comprovado. Tudo isso que eu estou falando está escrito pelos médicos. Então, o que eu quero fazer hoje aqui é motivar você que de repente está numa situação muito difícil e não acredita mais que tenha solução, não acredita mais que tenha jeito, não acredita mais que possa ser alcançado. Eu não estou dizendo que é tudo fórmula de mágica, não. Mas a forma que você se posiciona influencia muito nisso, né? Deus usou uma pessoa para falar comigo, né, mediante esse processo, e a pessoa chegou falando, tudo Deus usou com muita força mesmo, com muita intimidade, coisas que só eu sabia, e falou que era a última vez que eu passava por esse processo, e eu pude ver isso na última cirurgia, senti dores, senti desconforto, tal, mas nada absurdo, não parecia que era uma dor de que eu tinha sido aberto novamente, como foram nas duas primeiras. Então eu pude entender que processo tem início, meio e fim. A dor tem início, meio e fim.
ela não é eterna, ela vai passar. Então, caso hoje você esteja passando por isso, a minha palavra para você é: suporta, resiste. E se der para você levar com humor, igual eu levava, porque eu mesmo no hospital brincava com todo mundo, zoava o plantão de todo mundo, cheio de dor, mas não perdi a pose, abusado. Então é o que eu deixo hoje aqui, é o que eu deixo, a minha experiência foi essa: acreditar, zombar do problema, porque você tem que respeitar a tua força, o teu problema você não tem que respeitar, você tem que passar por cima dele, entende? E eu costumava dizer, eu falei, não nasci assim, então eu tenho uma fé de que vai voltar ao normal alguma coisa, as coisas vão começar a evoluir, porque eu não nasci deformado. Então Deus tem poder para botar no lugar, e é o que eu tenho vivido. Deus tem colocado de fato no lugar. Sofri, não consegui chorar, mas senti dores, me preocupei com quem estava ali comigo, né? Que quem passou o maior tempo, eu tive muita ajuda, mas quem passou o maior tempo foi minha esposa. Mas foi um processo que passou. E a frase que eu deixo para você hoje é: vai passar. Você só não sabe o dia que está marcado para isso passar, mas vai passar. Você vai vencer. E uma hora você vai conseguir sorrir do processo que um dia te fez chorar. Valeu? Fica com Deus.